Olá, turma, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade, então, à parte 2 da nossa aula de anatomia de membros superiores e nós iremos, então, dar uma finalizada neste conteúdo mais inicial da anatomia dos membros superiores. Para relembrar rapidamente, vimos na parte 1 os termos de relação, como vemos nessa imagem, por exemplo. Sabemos que o polegar ele está mais lateral em relação à linha média do corpo e o dedo mínimo está mais medial em relação à linha média do corpo. Vimos também os termos proximal e distal, sendo que distal indica uma estrutura que está mais distante do ponto de fixação origem da estrutura. E já proximal, a estrutura está mais próxima deste ponto de fixação ou deste ponto de origem da estrutura. Esta daqui é uma imagem para que vocês vejam novamente todos esses termos de relação. Então, distal, proximal, medial e lateral. Deixei aqui marcadinho em quadradinhos para vocês. Então, a gente consegue ver esses termos na posição anatômica. Grifei também uns termos diferentes, uns termos que a gente utiliza também para referenciar, como o termo palmar. O termo palmar, então, indica a palma da mão, ou seja, a região da mão que se volta para anterior na posição anatômica. O termo plantar, que é a planta do pé, ou seja, a região de baixo do pé. E o termo dorsal. Este termo aqui, que indica o dorso tanto da mão, tanto dos pés, ou seja, é a região oposta à planta ou à palma da mão e do pé. Vimos também os termos superior e inferior, sendo que superior indica tudo que está acima, tudo que está superior ao corpo, e inferior, tudo que está abaixo ao corpo. Então, existem outros termos que são iguaizinhos, você simplesmente escolhe qual que você prefere utilizar. Superior é a mesma coisa que cranial ou cefálico, e inferior é a mesma coisa que caudal ou podálicos. Existem diversos termos que podemos utilizar na radiologia e eu trouxe mais alguns para vocês, que é o termo superficial, ou seja, algo que está próximo à superfície, o termo profundo, que está afastado desta superfície, e os termos externo e interno. Trouxe esse exemplo da articulação do joelho, no qual a gente tem dois meniscos, e eu ainda consigo identificá-los como o menisco externo ou menisco lateral, e eu posso dizer menisco interno ou menisco medial. Mais algumas terminologias. A terminologia ipsilateral refere-se a uma parte ou partes que pertencem do mesmo lado do corpo ou parte dele. Neste caso, observem aqui as setinhas. Eu coloquei o cotovelo direito e a coxa direita. Então, ambos são ipsilaterais um do outro, ou seja, eles estão na mesma metade, no mesmo lado do corpo. Já contralateral significa do lado oposto do corpo ou parte dele. O joelho esquerdo é contralateral em relação ao joelho direito. Observem aqui a estrutura, ok? Aqui que eu deixei marcadinho com a seta. E por último, nós iremos estudar os termos relacionados ao movimento das estruturas. Então, iniciando com os termos flexão e extensão. Flexão e extensão são realizados pelos membros inferiores, pelos membros superiores e até pela coluna vertebral. Flexão significa dobrar, aproximar estruturas. E extensão significa esticar,
ou seja, afastar as estruturas. Na coluna vertebral, ela normalmente, em sua posição neutra, já se encontra estendida. Ao realizar os movimentos de flexão, nós aproximamos os corpos vertebrais. Este movimento é para anterior. E hiperextensão, nós realizamos este movimento para posterior e aproximamos os processos espinhosos. Os termos desvio ulnar e desvio radial são utilizados para mostrar e identificar a amplitude da articulação do punho, que é composta por inúmeros ossos e é movimentada através da ação de diversos músculos. Se a gente for observar a anatomia, os nomes dos ossinhos que compõem a articulação do punho, além dos ossos do carpo, nós temos o osso ulna e o osso rádio, que mais para frente nas nossas aulas nós iremos estudá-los. Nós iremos verificar a sua topografia, localização, como que são localizados os acidentes ósseos. Então, ou seja, desvio ulnar, que é esta imagem da esquerda que vocês estão visualizando, é um movimento do tchau, mas o dedo mínimo se aproxima da ulna. Aquela regiãozinha em círculo está mostrando para vocês que eles se aproximam, então, para o lado da ulna. Já desvio radial, que é essa imagem do lado direito, já o polegar se aproxima das estruturas, ou seja, se aproxima do rádio. Então, nós podemos chamar de desvio radial. Por que nós fazemos estes movimentos? Para verificar, então, a amplitude dessa articulação e a atuação muscular, para verificar a força em que você aplica nesta articulação. Outro movimento bastante utilizado na radiologia são os movimentos de rotação. Rotação medial ou rotação lateral. Se atentem ao polegar nesta imagem. Rotação, galera, então é um movimento de girar no próprio eixo. Então, rotação medial, observem o polegar. O polegar agora está mais próximo do plano médio. Então, horizontalmente, nós podemos falar que ele está mais medial agora. Então, por isso que demos o nome, rotação medial do membro superior. Já rotação lateral, eu afasto o polegar no movimento de giro para a lateral. Então, eu chamo também de rotação lateral do membro superior. Concorda que o polegar está mais afastado do meio do corpo? Lembra lá atrás, quando nós falamos do dedo mínimo do dedo polegar? Então, o polegar na posição anatômica está lateral, mas nos movimentos de rotação ele pode variar, tanto para lateral, tanto para medial. E isto interfere nos nossos posicionamentos e nas imagens radiográficas que iremos realizar quando estivermos posicionando um paciente. Isso modifica as articulações e os estudos que os médicos solicitam. Mais alguns termos, que particularmente esses dois eu gosto bastante, que são os termos de abdução e de adução. Os significados já estão aí. Abdução é tudo que se afasta do tronco. Adução é tudo que se aproxima do tronco. Se você quiser gravar bem fácil, abdução, lembra lá que a vaquinha está sendo abduzida pela nave espacial do ET. Então, ela está sendo afastada, tá? Então, a mesma coisa nos movimentos do corpo. O braço, nesse caso, está sendo afastado. E a adução é simplesmente os braços juntinhos do tronco. Movimentos de supinação e pronação são muito utilizados na radiologia, principalmente para posicionamentos de mão, punho, antebraço, cotovelo, mas vocês também vão ouvir bastante estes termos quando vocês estiverem na sua prática profissional, hospitais, em clínicas,
Paciente encontra-se pronado. Paciente está supinado. Então, o que isso significa? Supinação, neste exemplo aqui, nos movimentos da mão, nós devemos observar a palma da mão. Em supinação, a palma da mão estará virada para cima. Já em pronação, a palma da mão estará virada para baixo. Paciente encontra-se em pronação, ou seja, ele encontra-se com a barriguinha voltada para baixo. Então, se ele está numa maca, na cama, ele vai estar de barriga para baixo. Agora, paciente se encontra em supinação, ele vai estar com as costas encostadas na mesa. Então, ele vai estar com a barriga para cima, deitadinho normalmente. Protusão e retração, nós não iremos verificar muito na radiografia, porém é interessante para que a gente identifique variações anatômicas e possíveis até patologias. Então, protusão significa para frente e retração para trás. Observem este osso chamado mandíbula e neste paciente, esta mandíbula se encontra mais protusa, mais para frente. Mas neste outro aqui, ela se encontra retraída, ou seja, mais para trás. Isso daqui vai afetar toda a arcada dentária desta pessoa, toda a anatomia desta pessoa e pode causar até problemas, por exemplo, respiratórios. Aqui eu trouxe só mais por curiosidade, uma pessoa que tinha a mandíbula retrognata, ou seja, para trás, realizou uma cirurgia de correção e a mandíbula agora ela está numa localização mais adequada, correta. Existe uma pessoa super famosa aí, que todo mundo deve conhecer, que tem a mandíbula bastante prognata. Será que vocês conseguem adivinhar? Prognata, lembra que é para frente, hein? É o nosso famoso Cássio. Olha aí, o Cássio tem essa mandíbula totalmente prognata, ou seja, ela é para frente. Se ele quisesse realizar uma cirurgia, ele realizava. Estética, talvez? Sim. Se isso não está afetando a funcionalidade, não está lhe causando problemas, ele não precisa realizar. Mais alguns termos. Elevação significa tudo que está superior ao eixo de referência e depressão, tudo que está inferior ao eixo de referência. Então, neste caso, nós conseguimos realizar os movimentos tanto de elevação e depressão dos ombros. E, por fim, nós temos os movimentos de circundação e de inclinação. Circundação, talvez na radiologia, nós não iremos utilizar tanto assim, mas sim na fisioterapia. Mas é para verificar, então, as articulações, as suas amplitudes totais e relacionar a movimentação e a atuação dos músculos. Já inclinação, nós utilizamos bastante na radiologia, quando nós queremos fazer alguns posicionamentos específicos. Neste caso, eu desvio o meu plano, as minhas linhas de posicionamento, para que eu consiga verificar alguma estrutura mais adequadamente ou alguma estrutura mais específica. Neste exemplo, a gente colocou como a cabeça sendo inclinada. Então, observem que o plano sagital médio foi inclinado. Ok, pro, chega, é muita coisa, é muito termo, a gente só tá na segunda parte dessa aula, mas eu sei, galera, que é bastante coisa, isso vocês vão gravando aos pouquinhos. Então, agora a gente vai dar início num assunto super importante para os estudos de membros superiores e inferiores, que é o sistema esquelético, que é o esqueleto. Galera, a gente não pode começar já falando o nome de ossos, os acidentes ósseos, sendo que a gente não sabe o que é, propriamente dito, o sistema esquelético, ou o esqueleto. Então, vamos lá? O esqueleto, ele é dividido em dois.
Primeira parte é chamada de esqueleto axial e a outra parte é chamada de esqueleto apendicular. O axial, nesta imagem, são todos esses ossos que estão em azul, ou seja, são os ossos que estão localizados no meio, no centro do tronco, que compõem o tronco, e isto inclui o crânio e a face também. Já o apendicular é composto pelos ossos em amarelo nesta imagem, e nós podemos ver que são justamente os membros superiores e inferiores, e eles estão colados neste tronco. Então, concorda que eu poderia só assim, ó, pum, tirar? Então, tudo que está ligado neste centro, neste tronco, eu chamo de esqueleto apendicular. Uma curiosidade para vocês, quando adultos nós temos mais ou menos 206 ossos. Já quando somos crianças, nós temos 270 ossos. Ué, como assim? A criança é um negócio meio anormal por ter tudo isso de ossos? Na verdade, não. É normal. Por quê? A criança ela está passando pelo processo de desenvolvimento, de crescimento ósseo para sua maturidade, certo? Então, o que nós temos para esse desenvolvimento completo? Observem aqui na imagem uma criança com 11 anos. Os ossinhos, eles não estão totalmente desenvolvidos. Então, a gente sabe que ela tem alguns ossinhos que estão, entre aspas, separados e que eles continuam o seu crescimento. Já uma pessoa com 21 anos, que é o que nós conseguimos verificar, as epífises, ou seja, as beiradinhas dos ossos longos já estão maduras, ou seja, o seu desenvolvimento foi completo. E por ele ser completo, acaba existindo a união de ossinhos com outros. Então, se eram 2 ossinhos e eles se unem, eles se tornam um. Então, é por isso que quando nós somos crianças, nós temos mais ossos do que quanto adultos. Ok? Não significa que teve uma mutação doida aí não, tá? E aqui do lado direito, a gente consegue verificar um raio-x, que é exatamente um raio-x que é para crescimento ósseo. Quem aí tem filho, quem aí já levou para fazer esse raio-x que o médico sempre pede? Justamente porque ele quer verificar o desenvolvimento adequado dos ossos. Então, através desse raio-x das mãozinhas, olha que bonitinho, esse raio-x de 92, o médico consegue verificar se essa criança está crescendo, se desenvolvendo adequadamente. Então, vamos lá. O esqueleto axial, ele é aquele esqueleto do tronco, do centro, incluindo o crânio e a face também. Então, nós temos todos esses ossinhos. Os ossos do crânio e da face, a coluna vertebral, o externo, que é esse ossinho aqui da frente, que fica nessa região do peitoral, e as costelas, que formam, então, a caixa torácica. Tudo bem, por enquanto? Nós, nesta disciplina, iremos estudar o esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. Observem quantos ossinhos nós temos aqui para o esqueleto apendicular superior. Começando lá de cima, nós temos a clavícula, a escápula, abaixo o húmero que compõe o braço, a ulna, o rádio que compõe o antebraço, os ossos do carpo, os metacarpos, as falanges e os sesamoides, que compõem o punho e a mão e os dedinhos. Uau, são muitos ossinhos que compõem um esqueleto. E aqui no esqueleto apendicular inferior, observem, olhem só como é a estrutura. Começando lá de cima, olhem quantos ossinhos. Ilho, isquio e pubis, que compõem a pelve. Fêmur, que compõem a coxa. Patela, que está no joelho. Tíbia e fíbula pertencem à perna. Já os ossos do tarso, os metatarsos, as falanges e os sesamoides, que compõem o tornozelo e o pé. Turma,
Se vocês olharem, tanto o esqueleto apendicular superior e o inferior são muito parecidos em estruturas. As estruturas são bem parecidas, concorda? São estruturas que estão conectadas ao tronco e o objetivo delas é realizar bastante movimentos amplos, para você movimentar suas mãos, você movimentar suas pernas, correto? Então, se vocês lembrarem mais ou menos que eles são parecidos, porém as estruturas são diferentes, isso vai facilitar bastante no seu processo de aprendizagem. As funções do esqueleto são essas. Ele serve para sustentação das estruturas. Se você não tivesse ossinhos no seu corpo, você era uma amoeba, você era uma gelatinona. Então, praticamente, você não iria conseguir ficar em pé só com os seus músculos e os seus órgãos, porque eles são tudo mole. Então, seus ossinhos servem para te deixar em pé, com sustentação. Movimento, turma, é um sistema que nós chamamos de alavancas. Se você não conseguisse realizar movimentos, você não conseguiria caminhar, correr, comer, através de todas essas suas articulações que têm bastante amplitude, que são justamente a dos membros superiores e a dos membros inferiores, claro que com outras articulações também. Outra função é o equilíbrio. Se você não tivesse os esqueletos, se você não tivesse esses seus ossinhos, você não ia conseguir se manter em pé. De proteção, acabei de falar nos slides passados sobre a caixa torácica. Caixa torácica é essa região do tórax em que nós temos as costelas, o externo, e esta região protege órgãos extremamente vitais e importantes para o seu corpo, como coração, pulmão, tem a traqueia, tem o esôfago, tem tudo passando ali. Então, o corpo entendeu assim, poxa, eu preciso inventar um negócio aqui que consiga proteger esses órgãos que são extremamente importantes, tá bom? Além disso, os ossinhos armazenam sais minerais. Já ouviu falar lá, com certeza, avó, alguém em casa falando de cálcio? Tem que comer muito cálcio para deixar os ossinhos fortes. E é isso mesmo. O cálcio é um dos sais minerais em que o esqueleto é formado, mas é um também daqueles que ele armazena. A gente sabe que existem inúmeros sais minerais, inúmeros íons, enfim, tudo ali naqueles ossinhos que ele consegue armazenar. Além disso, os músculos são fixados nesses ossos. Então, lembre de novo, se você não tivesse osso, você era uma bela de uma gelatina. Então, os músculos precisam se fixar nos ossos para que aí sim eles consigam realizar os movimentos de movimentação de alavancas juntos. Mais uma última função que é a hematopoiese. Que palavrão é esse? Lá para frente nós vamos ver que hemato vem de sangue e hematopoiese relaciona a produção de algumas células importantes que compõem o nosso sangue. Os ossos podem ser classificados como um osso longo, curto, plano ou chato, pneumático, irregulares ou sesamoides. Os ossos longos possuem um corpo e duas extremidades. Um exemplo deles é o osso húmero, que é o que compõe o seu braço. Então vamos lá, bem rapidamente, eu trouxe aqui mais por curiosidade, não para vocês gravarem tudo isso, tá? Esses ossos longos possuem duas epífises, ou seja, que são as extremidades do osso e tem bastante cartilagem. Possui duas metáfises, que são a zona de crescimento do osso em sua fase de desenvolvimento. Possui uma diáfise, que você pode chamar de corpo, ou seja, é a porção do osso que se situa entre essas epífises e ela é envolvida pelo periósteo. E o periósteo é uma camada fibrosa que reveste o ossinho. E no meio disso tudo se passa o canal ósseo, que é onde você encontra a medula óssea. Os ossos alongados são diferentes dos longos. Os alongados apresentam mesmas características dos longos,
porém não tem canal medular, ou seja, não tem medula óssea. Nesse caso, um exemplo deles são as costelas. Os ossos curtos possuem formato de cubo, formato cuboide. Praticamente o comprimento e a largura deles são iguaizinhos. Grande exemplo são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Os ossos planos ou chatos são ossos finos, que possuem comprimento e largura de valores equivalentes em relação à espessura, e a função desses ossos é de proteção. Nós temos o mais conhecido deles, que é o osso frontal, aqui, ó, sua testa, que é composto pelo crânio, e a escápula, que são as suas asinhas, situadas aqui nas costas. Os ossos pneumáticos, se a gente for pegar pneumo, não lembra uma certa doença aí, pneumonia? Então, pneumo vem de ar. Galera, como assim ossos pneumáticos? São ossos que têm ar? Basicamente é isso mesmo. Então, esses ossos possuem cavidades que a gente pode chamar de seios ou de sinos, que possuem ar dentro. Esse ar, ele reveste toda essa região, toda essa cavidade, e lá dentro ainda tem mucosa. Esses seios, eles podem variar de volume e de tamanho, e a gente consegue verificar muito dessas cavidades nos ossos do crânio, tanto no osso frontal, no maxilar, temporal, etimoide e esfenoide. Ali a gente consegue ver esses buraquinhos, que são chamados de seios frontais, maxilares, etimoides e esfenoides, tá? Qual que é a função desses ossos pneumáticos? Por que a gente tem ar no osso? Pensa, se o nosso crânio ele fosse totalmente compacto, os ossos totalmente compactos, ele seria muito pesado. É verdade, porque aqui nós temos muitas estruturas. Não tem só osso aqui, a gente tem todo o sistema nervoso. Então, seria uma estrutura muito pesada. E o corpo entendeu que para com que ele diminuísse tudo isso, para que a gente conseguisse fazer os movimentos do crânio, ele precisava incorporar algo que diminuísse o peso dele. E neste caso, o ar. Olha que coisa mais interessante. E os ossos irregulares é basicamente assim. Não se encaixa em nenhuma dessas que a gente falou, então é um osso irregular. Ele tem um tamanho diferente, uma forma complexa e variada. Ele pode ter processos, que são essas proeminências, essas projeções, e um dos maiores exemplos de ossos regulares no corpo são as vértebras. Olha essa imagem aqui. Você consegue encaixar em alguma coisa relacionada àquilo lá atrás? Não dá, né? E por último, os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, galera, vêm da palavra sésamo, da semente de sésamo. Ela tem esse formato pequeno, chato e ovalado. Lembra uma semente de gergelim também. Então, por ele lembrar esta estrutura, por ele lembrar essa semente, nós damos esse nome bonitinho, ossos sesamoides. A gente tem o maior osso sesamoide do corpo, que é a patela. Mas eles existem também na mão e no pé. E eles estão presentes no interior de alguns tendões, em que tem muita fricção, tensão, um estresse físico muito alto nessas regiões. Então, se a gente for pensar na mão e no pé, realmente tem bastante fricção ali, porque com a mão a gente pega tudo. Com o pé, a gente coloca o peso de todo o nosso corpo ali naquelas estruturas. Então, observem essa imagem aqui, esse raio-x, aquelas setinhas. Dá para ver que tem duas bolinhas ali localizadas no nosso pé, ali naquele metatarso, no primeiro metatarso. Então, a gente vê essas duas bolinhas e elas com certeza estão no interior desses tendões para que a gente tenha o quê? Mais resistência ao estresse físico, a tensão que ali é exigida, ok? A medula óssea
ela é um componente que está presente no interior dos ossos longos. Ela é dividida entre medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A vermelha é a mais interna, vamos dizer assim. É ali em que há a produção de células do sangue e plaquetas. Então, um exemplo delas são as hemácias e o tecido hematopoético. Lembra lá uma das funções dos esqueletos? Hematopoiese, esse nome gigantesco. É isso, galera. Dentro dos ossinhos longos, há medula óssea e só isso, só produz as células do sangue. É muito, extremamente importante. Já a amarela, ela é constituída por tecido adiposo, ou seja, gordura. Lembra lá dos lipídios? Ela não produz células do sangue, mas ela armazena gordura. E por armazenar gordura, ela é uma fonte de energia para as nossas células, extremamente importante para os componentes ósseos e ali existentes. E para finalizarmos a aula de hoje, já que essa aula ficou extremamente longa, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês sobre algumas patologias ósseas. Uma delas chamada de osteomalácia, que tem diversas causas como doenças celíacas, problemas e disfunções de rim, de fígado e o uso de drogas antiepiléticas. Praticamente é devido à falta da vitamina D. A vitamina D, ela auxilia na absorção de cálcio. Então, devido a esta falta, não há a correta absorção de cálcio. A osteomalácia, ela pode se evoluir para o raquitismo, já que então não há absorção de minério suficiente. E se isto ocorre na infância, normalmente é na infância, a criança acaba tendo esse desenvolvimento ósseo, essa mineralização totalmente errada. Lembra que a criança está em processo de desenvolvimento ósseo. Então, esses aqui são os exemplos de deformidades ósseas que podemos verificar. O raquitismo também é um defeito da mineralização óssea. Então, nós conseguimos verificar que há esta anormalidade também e este retardo da maturação do osso. Então, observem, geralmente o raquitismo acomete muitas crianças que não têm uma nutrição adequada. Por não terem nutrição adequada, então, elas não absorvem minerais corretamente, já não pegam vitamina D o suficiente, não há correta absorção desses minerais. Porém, se isso é descoberto enquanto a criança ainda está em seu processo de desenvolvimento, seus primeiros anos de vida, como um exemplo aqui nessa imagem do lado direito, a gente pode ver esse menininho, e 1 ano de diferença com uma correta nutrição e com a correta exposição ao sol, para absorção da vitamina D, observem a diferença no desenvolvimento ósseo dessa criança. Então, o que é interessante é que, se descobertas enquanto ainda somos crianças, pode ser que esse desenvolvimento ósseo possa ser revertido. Talvez não 100%, mas muito melhor. Essas perninhas que vocês estão vendo em X ou abertinha, como aqui no bebê, são extremamente características de crianças com raquitismo. Bem, turma, essa foi a aula de hoje. Obrigada por vocês terem assistido a parte 1 e a parte 2. Foram aulas com bastante conteúdo, um pouco longas, mas espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, vocês podem me mandar um e-mail através do meu e-mail, prof.mkamimura@gmail.com ou lá pelo WhatsApp. Vejo vocês na próxima semana. Até mais!